Teoria crítica. E aí, bora trocar uma ideia sobre essa galera que revolucionou o pensamento filosófico? Lá na Alemanha, um grupo de pessoas vão pensar que a teoria vigente até então, chamada teoria tradicional, não dava mais conta de explicar o que estava rolando no mundo. Então, para a gente entender a teoria crítica, a gente vai fazer isso em oposição ao que eles chamavam de teoria tradicional. Se liga aí. A teoria tradicional vai trazer algumas características que vão diferir e serem criticadas pelos filósofos da escola de Frankfurt. A começar pela objetividade que a teoria tradicional aborda os problemas. Em outras palavras, os caras tendem a ser diretos no assunto, fazendo com que objetos em sua complexidade não caibam dentro de uma definição simples. Para o pessoal de Frankfurt, esse distanciamento não fazia bem nas investigações filosóficas daquele momento. Um outro aspecto importante é a neutralidade. Isso é, quando um pensador, um filósofo vai investigar um problema, ele tem que fazer isso não tomando partido do que está envolvido na investigação, ainda que a investigação aborde temas mais polêmicos, então temas que são importantes para a sociedade. E, por fim, um aspecto muito criticado pelos frankfurtianos, pela galera da teoria crítica, é justamente como a teoria tradicional não investiga e não tende a alterar as estruturas de poder vigentes na sociedade. Ou seja, a galera tenta investigar a problemática sem entender que por trás da problemática existe toda uma estrutura que a fomenta. No corpo total dessa crítica, a gente pode pensar o seguinte: o grande problema da teoria tradicional é que ela não vai questionar o status quo, tudo vai ficar como está. Ela tende a um certo conservadorismo no pensamento, fazendo com que a realidade não mude. Então a escola de Frankfurt, ela vai se inspirar numa parada marxista. Ela tem esse viés marxista, mas não confunda o viés marxista com uma ideologia comunista. A ideia não é essa. Eles são inspirados aí pelas obras que Carlão escreve lá no século XIX, inclusive essa ideia, e aí eu volto aqui em questionar o status quo, por quê? A ideia do Marx é justamente a gente transformar a filosofia em uma coisa prática, não ficar só no ramo da teoria. E aí a crítica que a gente faz dentro do pensamento frankfurtiano à teoria tradicional é justamente essa ideia de que a teoria tradicional não questiona o status quo, então a gente precisa pensar algo que questione o status quo, assim como propôs Marx lá no século XIX. Como é então que eu vou pensar algo? Como é que eu vou fazer esse agir? A teoria crítica, então, ela vai se basear em certos conceitos. São eles: a ideia de ideologia. Entender que existe no mundo uma ideologia que influencia ativamente a sociedade. Então, quando eu falo de teoria tradicional, eu não estou entrando nos méritos da ideologia. Já quando eu faço uma análise que tem de pano de fundo a teoria crítica, eu vou atacar esse tipo de coisa. Entender que existem pensamentos sendo fomentados na sociedade para manter as estruturas de poder vigente. Ademais, dá para a gente falar da alienação, que é um conceito visto lá no Carlão. Por quê? A alienação faz com que as pessoas não entendam, mas se desconectem da realidade em que elas estão inseridas. Falava o Marx, né, do trabalho alienado. E aí essa galera vai puxar esse fio e falar também que as pessoas estão vivendo vidas inteiras alienadas, não sabem mais o que estão fazendo, o que estão produzindo ou como estão vivendo. Temos também a ideia de dominação aí presente na sociedade. Um dos assuntos muito importantes dentro da teoria crítica, que vários pensadores vão abordar, é justamente como os grupos sociais eles se utilizam de toda uma estrutura para manter uma dominação sobre o povo, sobre as pessoas que ali fazem parte da sociedade. E por fim, dá para a gente falar da racionalidade instrumental. A gente chegou num ponto de adoração da razão já, ainda que um tempo atrás a gente tenha rompido com todo aquele lance do medievo e colocado a razão no lugar de toda aquela autoridade divina. A sociedade caminhou por um processo tal que a razão parece uma coisa já quase que irracional de a gente falar, não, em prol da razão eu vou cometer qualquer tipo de atrocidade, porque o que importa é o fim. Então essa razão fica muito evidente se a gente pegar, por exemplo, aquele período muito doido da história, entre 39 e 45, aonde rolou a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Durante esse período,
Uma das metas aí, uma das ideias do regime nazista era buscar um progresso, era confiar na razão para levar todo o povo alemão para o futuro. O problema é que todo o povo alemão não era todo o povo alemão. Então, muitas dessas pessoas que estavam ali acabaram sendo aí violentadas das mais absurdas maneiras possíveis em prol de uma razão instrumental, em prol de um progresso. Inclusive os membros da Escola de Frankfurt. Então grandes nomes, como por exemplo Theodor Adorno, o Horkheim, o próprio Walter Benjamin, tiveram que fugir desse regime. Benjamin, inclusive, não conseguiu, né? Acabou aí se suicidando no meio da sua fuga. Por fim, o que é a teoria crítica? A galera quer buscar a emancipação do ser humano, transformar um ser humano em algo que não é alienado, que não sofre dominação, que não é convencido por ideologias fajutas, que entenda que essa razão instrumentalizada não vai levar a gente para aquela desejada utopia. Então, a teoria crítica busca formar um sujeito esclarecido. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, tem bastante conteúdo lá no blog e tchau!